Então, pessoal, esse material aqui ele contém 17 slides e uma parte dele contém exatamente a atividade das maçãs, que eu vou mostrar para vocês aqui a dinâmica. Não, mas antes eu quero mostrar aqui para vocês a apresentação do Scratch, quando, na verdade, eu já apresentei para vocês, né, sem ser através do slide. Tanto é que vocês já conseguiram fazer diversos jogos ainda. Do gato que persegue o rato, do ping-pong. Acredito que todo mundo já passou por essas atividades, certo? Alguém não passou ainda? Então, os atores, que são os personagens, o algoritmo que começa com quando clicar na bandeirinha, faça alguma coisa. Isso aqui você já tem conhecimento. As categorias de comando, que é movimento, aparência, som, eventos, controles, sensores, operadores, variáveis, meus blocos. Eu acredito que vocês ainda não passaram por variáveis e meus blocos, né? Operadores já passaram? Também não, né? Operação matemática ninguém fez nenhuma ainda, certo? Então vamos continuar aqui para a gente chegar nesse ponto. Então esse aqui foi aquele jogo do ping-pong que vocês fizeram com 2 raquetes. Alguns fizeram com uma raquete, mas eu acredito que a maioria fez com 2 raquetes. Então, uma coisa que eu não coloquei para vocês, que era o seguinte, que toda vez que a bola tocasse na linha vermelha, interrompia o jogo. Ou seja, se o jogador 1 deixasse a bola tocar na sua linha vermelha, ele perdia o jogo. Eu não coloquei essa regrinha para vocês, né? Mas não tem problema, se vocês quiserem voltar no jogo e colocar essa regra. Esse era o algoritmo da raquete. Quando tocasse na teclasse a letra D, ele iria para a direita, e quando tocasse na letra A, ele iria para a esquerda. Lembrando que isso estava atrelado à questão do ângulo, né? 90 graus e menos 90 graus. Essa é a direção. A questão da outra raquete, a gente usou a seta da direita e a seta para a esquerda. A única coisa que mudava era isso. Qual tecla ia corresponder a esse comando. Aí depois nós temos aqui a programação da bola. Esse material eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Então, todo mundo conseguiu fazer esse movimento da bola. E agora nós chegamos aonde realmente é a aula de hoje, que é essa atividade das maçãs. Vocês podem observar que nós temos maçãs de 2 cores, o que significa que a cesta, que tem o mesmo movimento da raquete, para a direita e para a esquerda, quando ela faz a colheita da maçã vermelha, ela conta ponto para o jogador. Quando ela toca na maçã cinza, ela perde ponto. E com relação ao bichinho, o bichinho, toda vez que a maçã vermelha cai no chão, ele conta ponto. Quando a maçã cinza cai no chão, ele não conta ponto, mas também não perde. Então você perde quando toca na cinza, mas o bichinho lá, ele toca na vermelha, conta ponto, ele toca na cinza, não acontece nada. Então essa era a dinâmica do jogo. Que aqui tem os atores, né, que eu estou mostrando para vocês, vocês já devem conhecer, então, maçã, cesta, o bichinho, o placar. Com relação ao placar, é a primeira vez que vocês estão vendo o placar, não é? Vocês não tinham ainda criado. Alguém já criou hoje o placar para esse jogo? Ainda não, né? Então vamos ver isso aqui. Pessoal, o placar nada mais é do que a criação de uma variável. Você cria uma variável, dá o nome de jogador. Cria outra variável, dá o nome de bichinho. Essa variável aparece aqui em cima toda vez que você cria uma variável. Então, olha só, para iniciar esse jogo, a gente exclui o ator gato, que vem por default, e depois a gente adiciona esses atores. O bichinho, que eu acho que é uma aranha, mas eu acho que... Não sei se é uma aranha. Uma joaninha? É esse bichinho aí. É uma joaninha, né? Aí uma cesta e uma maçã. Então, o jogo ele começa pequeno, só com esses 3 atores. Depois, você seleciona o ator bichinho. Eu dei o nome de bichinho para ele. Está escrito lá, Ladybug 2. É o nome dele, Ladybug 2. Aí eu mudei para bichinho. Então, tem como você mudar isso aqui para bichinho. Você vai lá, ó, em ator,
troca o nome, apaga e coloca bichinho no lugar dele. Aí você põe o nome que você quiser. E aí vamos programar o movimento do bichinho. O movimento do bichinho, ele é muito parecido com o movimento automático de uma raquete. Então ele vai para a direita, se tocar na borda, ele volta para a esquerda. Se tocar na borda, ele volta para a direita. E assim vai a vida inteira. Então, o algoritmo que programa o movimento do bichinho é muito simples, só tem esses 4 comandos ali, ó. Todo mundo já fez esse, né? Do bichinho, ir e voltar, é muito tranquilo. Mas tem pessoas que fizeram o bichinho sair voando pelos ares. Foi ela, foi a Sara, ela que fez isso. Não foi não? Pessoal, o segredo para o bichinho da Sara e da Evelyn e da Carla não sair voando está aqui no quadro, ó, aqui no Data Show. É essa imagem aqui, ó. Você vai vir aqui, Sara e Evelyn, Carla, e tira daqui e coloca aqui, ó. Aí ele não vai ficar girando, voando, entendeu? Esse aí que é o segredo. E evita também o ator de ficar girando de cabeça para baixo. Tudo bem até aqui, pessoal? Posso prosseguir? E aí, pessoal, a cesta, ela tem movimento para a direita e para a esquerda somente, mas é muito parecido com a raquete do ping-pong. É idêntico. Eu clico aqui para a direita, a cesta vai para a direita. Eu clico para a esquerda, ela vai para a esquerda. Então, é o ator mais fácil de programar. Vamos para o próximo. Aqui, pessoal, eu tenho um segredinho para vocês. Para aquelas maçãs ficarem surgindo no alto e descendo, ela precisa de 3 algoritmos, 3 grandes blocos de comando. E elas estão aqui. Esses 3 blocos. O quê? É João Pedro? João Arthur? Você quer que eu volte um slide? Então, esse aí é o mais simples, vocês já aprenderam, que é o movimento da raquete. Seta para a direita, seta para a esquerda. Se você fez a raquete, é a mesma coisa para a cesta. Pessoal, agora é hora do intervalo. O que eu vou fazer? Não é 9h40 o intervalo? Eu vou parar a gravação do vídeo, a gente retorna depois do intervalo. Dando início novamente, ela começou a contar o tempo, 8h20. Aí, como eu havia dito, né, toda hora ia abrir essa porta aí. Então, pessoal, como eu havia dito, para o ator maçã, ele é o principal ator deste jogo, porque ele tem que desaparecer, reaparecer em um lugar diferente do original, aleatoriamente. E aí você tem também que fazer a maçã em queda livre, né? Simular uma queda livre. Então, a maçã é o ator principal, mais complexo também. E eu acredito que tem alguns alunos aí que já estão conseguindo terminar esse exercício. Então, eu tenho 3 conjuntos de algoritmos. Eu vou mostrar aqui para vocês o primeiro conjunto da maçã. Então, esse primeiro algoritmo tem o primeiro objetivo de fazer o ator maçã se mover simulando uma queda da árvore. Então, esse algoritmo que faz o movimento de reaparecer numa posição aleatória no alto e depois faz ele descer. Então, o segundo objetivo é adicionar pontos ao jogador toda vez que a maçã vermelha toca na cesta. Significa que quem conta o ponto para o jogador é a própria maçã. A maçã vermelha, na hora que ela percebe que tocou na cesta, ela que conta ponto para o jogador.
Então, o terceiro objetivo desse algoritmo aí é fazer com que seja retirado um ponto do jogador toda vez que uma maçã cinza toca na cesta do jogador. Então, pessoal, vocês podem observar que nós temos aqui uma variável chamada velocidade. Do mesmo jeito que ela está aqui. Então, essa variável, a gente cria ela lá nas categorias de comandos. Você tem lá no finalzinho, no rodapé, a penúltima, que chama-se variável. Você clica nela e dá o nome de velocidade A. Da mesma maneira, para contar pontos, nós temos aqui a variável de jogador. Então, quando você clica lá em criar variável, você também cria uma variável para jogador e também você cria uma variável para bichinho, para a gente simular um placar de pontuação, certo? Então, nesse momento aqui, vocês ainda... Eu vou sair da apresentação e vou abrir o Scratch para a gente conseguir mostrar para vocês como é que cria essa variável. Então, deixa eu sair aqui da apresentação. Então, pessoal, vamos lá. Estou abrindo o Scratch aqui para mostrar para vocês como é que cria uma variável. Carregando, carregou. Então, o que você vai fazer? Você vai vir bem aqui, ó, nas categorias de código, tem aqui chamado variáveis. Clica nele, variáveis. Aí você tem a possibilidade de criar uma variável, clicando nesse botão. Criar uma variável. Na hora que você clica nela, ele vai abrir para a gente essa janelinha, onde você pode dar o nome da variável. No caso, eu vou dar o nome de jogador. Está lá, jogador. E vou clicar em OK. Quando eu faço isso, o que acontece? Ele mostra para mim aqui a existência da variável jogador. Está vendo essa caixinha aqui? O que significa essa caixinha? Quando você vem para cá, ele aparece aqui, jogador aqui em cima. Se você desmarcar a caixinha, esse placar ele some daqui de cima. Então é assim que se cria essa variável. Tranquilo? Quer que eu repita? Eu vou repetir aqui, criar a variável bichinho, que é a aranha que tem placar também. Criar uma variável, cliquei nela. Ela abre uma janelinha para a gente, eu vou chamar de bichinho. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem, viu? Para essas variáveis. Eu vou clicar em OK. E vocês vão observar que o bichinho apareceu aqui. Só que você vai querer que o jogador também apareça, porque é um placar. Então você marca novamente jogador e observa que apareceu aqui, de um lado, o bichinho. Oi, cadê o jogador? Não apareceu, não? Eu não havia clicado. O jogador está aqui. Deixa eu sair do zoom. Provavelmente o que está acontecendo aqui é o seguinte: o jogador, que foi a primeira variável que foi criada, ela está sobreposta pelo bichinho. Então você tem que arrastar o bichinho de um canto para o outro. Aí você vai ver que aparece o jogador. E é assim que forma para cá. Professor, lá, eu percebi que lá tem uma variável chamada velocidade. Eu faço da mesma maneira? Sim, você faz da mesma maneira. Você vem aqui, criar uma variável, chama ela de velocidade e clica em OK. Então você vai ter
mais uma variável chamada velocidade. Só que ela não faz parte do placar, então eu desmarco aqui. Certo? Tudo bem, pessoal? Não quer criar mais de uma variável? Você tem certeza? Eu acabei de criar 3. Você está dando o mesmo nome, repetindo o mesmo nome? Não está o quê? O teclado não está funcionando, né? Então, aí é aquela questão que eu falei, né? Tem que ver isso aí com o coordenador do curso ou com o diretor, porque muitos não estão funcionando. O teclado, o mouse. Alguns nem o computador não funciona. Infelizmente, isso é muito triste. Eu vou ver se eu consigo dar uma mexidinha nele para ver se volta a funcionar. Tá bom? Só vou dar um pause aqui no vídeo. E lá está o tempo, volta novamente. Então, pessoal, vamos lá. Já que aprendemos a criar variável, deixa eu voltar aqui para o slide. O slide está aqui ou está ali? Está aqui. Então aqui nós tivemos o primeiro objetivo de simular a queda da maçã da árvore. O segundo objetivo, de adicionar ponto para o jogador. E o terceiro objetivo, remover ponto do jogador, caso ele toque na maçã cinza. Esse foi só o primeiro bloco da maçã. A maçã tem mais 2 blocos. Esse é o segundo bloco de comandos para a maçã. Então, o objetivo desse segundo bloco é fazer com que, toda vez que o bichinho tocar na maçã vermelha, conte ponto para o bichinho, porque ele está comendo maçã, então ele está engordando, né? Então tem que contar pontos porque ele está engordando, comendo maçã vermelha. Mas se ele tocar na maçã cinza, não faz nada, não conta ponto, porque ele não come maçã cinza. Uma outra coisa que esse algoritmo faz é que depois que o bichinho toca na maçã, a maçã desaparece lá de baixo e reaparece lá em cima. Então, vocês podem observar que toda vez que... Deixa eu ver aqui o algoritmo funcionando. É isso aqui. Então, toda vez que ele toca numa maçã, olha lá, ela desaparece e reaparece lá em cima. Porque ele comeu a maçã. Mas o jogador, quem vai jogar não percebe que é a mesma maçã que apareceu lá em cima. Ele pensa que o bichinho comeu a maçã. Tá certo isso. Esse é o pensamento realmente. Só que você, que é o desenvolvedor do jogo, vai reaproveitar aquela maçã e jogar ela lá em cima para ela recomeçar. Então, é sempre as mesmas maçãs. É o seguinte, eu fiz o código do jogo para uma única maçã. Depois que eu percebi que a maçã fazia o que eu queria que ela fizesse, eu dupliquei 9 vezes a mesma maçã. Então, 9 vezes ela fica ali, reaparecendo e descendo, reaparecendo e descendo. Mas eu programei uma maçã só, depois eu dupliquei. Esse é o segredinho. Se você botar 9 maçãs, aí você programar todas elas, aí fica complicado. Professor, mas a aranha, o bichinho aí, ele toca na maçã cinza e ela não desaparece. Por quê? Como eu disse para vocês, a maçã cinza ela não conta ponto para o bichinho e também não desaparece porque o bichinho tocou nela. Então, o que eu fiz para desaparecer? A maçã cinza, quando ela toca lá no chão, ela tem um tempo aleatório, que eu programei de 1 a 10 segundos, para ela ficar aleatoriamente, esse tempo, parado no chão. Aí, se o sorteio foi 7 segundos, ela espera 7 segundos, desaparece e recomeça lá em cima. Então, esse tempo de espera no chão é aleatório, eu programei de forma aleatória isso daí. Então, vamos lá. Voltando aqui para o slide, esse foi o segundo bloco. Vamos para o terceiro e último bloco. Esse terceiro e último bloco, ele conclui, ele encerra. Conseguiu? Não? Você levantou os braços comemorando.
Então, o último bloco encerra esse jogo, pessoal. Quando eu mostrar ele, é o fim do jogo. É a conclusão desse jogo. Então, vamos lá. Por fim, este é o último dos 3 grandes conjuntos de algoritmo do ator maçã. O objetivo é que, se tocar na borda, deve esperar de 1 a 10 segundos. É aquilo que eu havia explicado para vocês. Esperar de 1 a 10 segundos no chão e depois recomeça lá de cima. E sorteia uma cor de fantasia. Também sorteia uma velocidade entre 1 a 5. Então, tem 3 pontos que eu uso a função de aleatório. Aleatório para velocidade, aleatório para permanência no chão e aleatório para fantasia. Então, a mesma maçã que é vermelha, ela aleatoriamente, através de um sorteio, ela passa a ser cinza. Em outro momento, ela passa a ser vermelha. Então, vocês podem observar aqui, ó, que eu tenho... Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Uma canetinha vermelha. Olha só. Eu tenho como aumentar o tamanho dela, né? Deixa eu ver. Agora sim. Então, aqui eu tenho a vermelha. É uma fantasia vermelha. E aqui eu tenho uma fantasia cinza. Então, a mesma maçã, ela troca de fantasia. A mesma maçã, ela é vermelha, depois ela pode se tornar cinza. Certo? Vocês já sabem trocar essa cor da maçã? Eu vou mostrar aqui para vocês como foi que o professor fez. Então, o professor veio aqui, ele foi lá, ele foi criar um ator novamente, escolhi a maçã apareceu. Eu venho em fantasia. A maçã só tem uma fantasia, que é vermelho, certo? Eu venho em botão direito, duplicar a maçã. Então agora eu tenho 2 fantasias vermelhas. Eu vou escolher a segunda, vou mudar o nome dela de Apple para Glay, que é cinza, né, em inglês. E vou trocar a cor. Eu não quero mais a cor, essa cor. Então, para me trocar a cor, se eu escolher uma cor cinza aqui. Acho que isso aqui já é um cinza, né? Aí eu venho aqui no balde, tem um baldezinho aqui, clico em cima da cor vermelha, ó, só de passar o balde em cima, ó, dá um clique, pronto, está vermelho. Então, agora eu tenho 2 fantasias, uma vermelha e uma cinza. Foi assim que o professor fez. Foi dessa maneira que eu criei 2 fantasias. Fantasia é a roupa do personagem, né, gente? Eu vou dar um F9 aqui para dar um pause e vou dar uma volta aí pela sala para ver como que vocês estão. Oi? Então, você está pedindo para mim voltar, né? Eu vou dar o código para vocês. Eu vou postar no WhatsApp. Eu vou postar lá no Swap primeiro. Vou lá. Então, eu vou encerrar aqui, né? Pessoal, olha só, tem um desafio depois, viu? Que é uma nave espacial contra um robô. Nave espacial versus robô, é o nosso próximo desafio. Então, deixa-me ver. Swap, materiais de aula. 21 minutos, material de aula está aqui. Eu estou no diário errado. Agora, diário correto. Diário correto é esse primeirinho aqui. Aí, material de aula. Cadê o material de aula? Materiais de aula. Cadastrar um material. Então, deixa eu escolher o arquivo. Scratch. E ele é aqui, colheita das maçãs completa. Deixa eu copiar esse aqui também. Cadê? Enter. Então, descrição. Essa é a descrição. O material é um PDF.
Completo. Pronto. Vou notificar a turma. Pessoal, acabei de enviar para vocês o material em PDF do slide que eu acabei de mostrar os códigos. Então, eu vou dar por encerrado essa gravação nesse momento aqui, para não ficar muito grande. Então, encerrando.